existe uma outra forma de eu provocar uma mudança efetiva de caminho óptico percorrido pelos raios 1 e 2. E nessa segunda mudança, ao invés de eu mudar o caminho, nós vamos trocar o índice de refração do meio. Então, para isso, nós vamos colocar uma câmara. Ok? Nós vamos colocar uma câmara, e essa câmara, por sua vez, ela está conectada a uma bomba de vácuo, que, por sua vez, está conectada a um manômetro. Por quê? Quando eu retiro o ar de dentro dessa câmara, eu mudo o índice de refração, e ao mudar o índice de refração, a quantidade inteira de comprimentos de onda que estão dentro desta câmara vai mudar. Então, se eu for contar a quantidade de comprimentos de onda inteiros que eu vou ter neste caminho e a quantidade de comprimentos de onda inteiros que eu vou ter neste caminho aqui, eu vou ter uma diferença da quantidade de comprimentos de onda. E essa diferença da quantidade de comprimentos de onda vai ser diretamente proporcional ao número de vezes que as franjas vão trocar de posição. Tá? Então, pessoal, neste caso, as franjas de interferência vão se formar da mesma maneira. Só que agora, quem vai promover a troca de posição das franjas de interferência vai ser a mudança de densidade no meio. Tá? Então, se essa câmara ela tem um comprimento L, note, dentro desse comprimento L, o número de comprimentos de onda inteiros que estão lá dentro vai ser o número de comprimentos de onda no interior da câmara. Tá? Então, o número inteiro de comprimento de onda. Tá? Então, isso aqui no caso inicial. Antes de eu tirar o ar de dentro da câmara. Tá? Então, esse número de comprimento é NI. Tá? Então, NI vai ser igual. Veja bem, como eu tenho que a luz está indo, batendo no espelho, voltando, passando pela câmara mais uma vez, então ela vai percorrer L para ir, L para voltar. Então, ela vai percorrer uma distância de 2L. Então, quando eu pego essa distância 2L e divido pelo comprimento de onda da luz viajando dentro deste meio, que eu vou chamar de lambda I, então eu tenho NI, tá? Que é o número inteiro de comprimento de onda. Tá? Então, só que aí eu tenho que lembrar que lambda I é o comprimento de onda dessa luz no vácuo dividido pelo índice de refração daquele meio. Então, essa expressão, ela fica 2L sobre lambda zero vezes NI. Aí, o que eu faço? Aí, eu aciono a bomba de vácuo e retiro o ar de dentro da câmara. E, consequentemente, o índice de refração vai mudar também. Tá? Então, eu vou ter um número de comprimentos de onda inteiros diferente. Tá? Então, depois de retirar o ar, eu vou ter um número inteiro de comprimento de onda final, que vai ser igual a 2 vezes L dividido pelo comprimento de onda final. Tá? Então, isso fica 2L sobre comprimento de onda final é lambda zero dividido pelo índice de refração final. Isso faz com que a equação fique igual a 2L sobre lambda zero vezes NF. Então, pessoal, entenda. Existiu quando você mudou a pressão no interior da câmara, as franjas trocaram de posição. Elas trocaram de posição porque houve uma diferença de fase efetiva, que é proporcional à diferença de caminho óptico efetiva. Porque neste caminho, daqui até aqui,
nós temos uma quantidade de comprimentos de onda que passa a ser diferente da quantidade de comprimentos de onda nesse caminho. Então, a diferença de caminho óptico efetivo é diferente, por isso que elas trocam de posição. Tá? Então, com isso, eu tenho que a troca de posição de franjas é proporcional à diferença da quantidade de números inteiros de comprimento de onda que está dentro dessa câmara. Tá? Então, essa diferença é NI menos NF. Mas NI, nós calculamos como sendo 2L sobre lambda zero, índice de refração NI. NF grande é 2L sobre lambda zero, NF pequenininho, que é o índice de refração final. Então, daqui eu tenho que a diferença de comprimento de onda inteiro é igual a 2L sobre lambda zero, NI menos NF. Tudo bem, turma? Aí, pessoal, como eu disse, essa diferença de quantidade de inteiros é proporcional a ΔM. Então, significa que o ΔM é uma consequência do ΔN, que, por sua vez, é igual a 2L sobre lambda zero, NI, menos NF. Lembrando que o ΔM, que vai ser o fator responsável, que é uma consequência direta da troca de posições das franjas de interferência. Então, daqui nós temos que a diferença do índice de refração NI menos NF, tá? Vai ser igual a lambda zero delta M sobre 2L. Notem, aqui nós temos uma importante relação, que é chamada equação de Clapeyron, que correlaciona o índice de refração com a mudança da posição das franjas de interferência. Então, eu vou pegar essa equação e vou fazer um truque matemático nela. Por quê? Porque a mudança do índice de refração é uma consequência do fato de eu ter tirado o ar de dentro da câmara, de eu ter provocado o vácuo lá dentro. Então, houve uma variação de pressão. Então, note, a mudança de posição da franja é uma consequência da mudança do índice de refração, que é uma consequência direta da mudança de variação de pressão. Então, eu tenho que colocar uma variação de pressão nessa equação. Então, eu vou pegar a equação que nós acabamos de deduzir e vou fazer um truque matemático nela. Então, a equação que nós temos é NI, que é o índice de refração inicial, menos NF, que é o índice de refração do gás atmosférico final, igual a lambda zero delta M sobre 2E. Então, note que essa equação, eu vou dividir os dois lados dessa equação por uma variação de pressão. PI menos PF. Então, PI é a pressão inicial, antes de eu retirar o ar, PF é a pressão final, depois de eu retirar o ar. Tá? Então, eu vou dividir os dois lados dessa expressão por PI menos PF. A equação continua homogênea. E aí, nessa equação, veja bem, se eu considerar que NI é o índice de refração do ar atmosférico, se eu considerar que NF é o índice de refração do vácuo, e ele vale
1. Note que PI tem que ser a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica nesse problema vai ser medida em centímetro de mercúrio. Ele vale 76 centímetros de Hg aproximadamente. Nós não usamos um barômetro para medir essa pressão. Tá? Nós pegamos o valor aproximado ao nível do mar. Aí, quando eu fizer o vácuo, a pressão final ela vai cair para a pressão do vácuo, que é 0. Então, nessas condições, PI menos PF é a pressão atmosférica menos a pressão do vácuo. Então, turma, note que essa pressão do vácuo está relacionada à pressão medida pelo manômetro. Então, se eu pensar que essa pressão do vácuo é a pressão manométrica, essa diferença da pressão atmosférica menos a pressão do vácuo, eu vou chamar de pressão absoluta. Tá? Então, a pressão absoluta é a diferença entre a pressão atmosférica menos a pressão manométrica. Então, pessoal, a partir dessas informações que eu coloquei aqui e aqui, eu vou trocar esses 4 elementos de pressão que apareceram nessa equação. Tá? Então, no lugar de NI, eu vou colocar N do ar. No lugar de NF, eu vou colocar N do vácuo, que é 1. No denominador do lado esquerdo dessa equação, PI eu vou substituir pela pressão atmosférica. PF eu vou substituir pela pressão do vácuo, que é 0. No lado direito da equação, continua o lambda 0, delta M. Só fazendo uma pequena correçãozinha, tá, pessoal? Só fazendo uma pequena correçãozinha. Delta M, não delta X, tá? Deixa eu achar o meu corretor. Então, lambda 0, delta M. Lambda 0, delta M sobre 2L, ok? Que multiplica 1 sobre a diferença de pressão atmosférica menos a pressão manométrica. Então, isso aqui é a pressão absoluta. Tá? Então, é a variação de pressão absoluta. A variação de pressão absoluta, que é a diferença entre a pressão atmosférica menos a pressão manométrica. Certo? Aí, com isso, pessoal, eu posso reescrever essa equação. Então, eu tenho que N do A é igual a lambda 0 delta M sobre 2L, que multiplica a pressão atmosférica dividido pela variação de pressão absoluta, mais 1. Ó, esse menos 1 passa para o lado direito na forma de mais 1. Isso aqui é uma equação de uma reta, pessoal, mostrando para a gente que o índice de refração varia linearmente com a variação de pressão. Tá? Então, note que se eu fizer um gráfico, onde no eixo X eu vou ter a variação de pressão absoluta e no eixo Y eu tenho a variação de posição ΔM das franjas de interferência, ok? Então, significa que eu vou ter que as franjas vão aumentar linearmente de acordo com a variação de pressão absoluta. E neste gráfico,
A tangente de θ é ΔM sobre ΔP absoluto. Tá? Então, com isso, nós temos que o índice de refração do ar é igual a 1 mais lambda 0 sobre 2L vezes a pressão atmosférica multiplicado pela tangente de θ do gráfico de ΔM sobre delta pressão absoluta. Então, é assim que nós temos o índice de refração do ar nesse experimento. Tá? É assim que nós vamos tirar. O índice de refração do ar, ele é aproximadamente 1,00034, qualquer coisa. Tá? Aí depende da temperatura, depende da pressão atmosférica, assim por diante. Mas ele varia na quarta casa. Tá? Então, nessa equação, para dar certo, você tem que considerar que o comprimento de onda, tá? Lambda 0, é 632,8 vezes 10 a menos 9 metros. Tá? 632,8 nanômetros. Então, nessa equação, L é 3 centímetros, que é a mesma coisa que 0,03 metros. Nessa equação, a pressão atmosférica que aparece nessa equação, você vai considerar como sendo 76 centímetros de mercúrio. Tá? E aí vamos para um exemplo. Então, suponha que eu tenha um manômetro, em que ele me dá as leituras de vácuo de acordo com a seguinte tabela. Né? Então, eu tenho um manômetro que tem uma escala da seguinte maneira. Então, ele tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 76 centímetros de Hg, como o nosso. O nosso perímetro está descalibrado, então, quando está na pressão atmosférica, ele está dando uma leitura de 10. Toda vez que se aperta a bomba de vácuo, que você retira ar lá de dentro, ela sai da posição 10, vai para a posição 20. Quando você faz mais vácuo, ele sai da posição 20, ele vai para a posição 30. Quando você faz mais vácuo, ele sai da posição 30, vai para a posição 40 e assim sucessivamente. Então, note que a pressão atmosférica é 76 centímetros de mercúrio. O manômetro, ele teve uma redução de 10 centímetros de mercúrio, de 10 para 20. Então, a pressão manométrica é 76 menos 10, que é 66 centímetros de mercúrio. A pressão absoluta é justamente essa diferença de pressão que a gente observou. Então, note que o que esse manômetro está fazendo com a escala posicionada desta forma é fornecer para vocês o valor da pressão, da variação de pressão absoluta, tá? Que ele está dando. Então, de 10 para 20, você tem uma variação de pressão de 10. De 20 para 30, você tem uma variação de 10, e assim por diante, tá? Então, no experimento que a gente vai fazer, então nós vamos ter uma certa variação de pressão absoluta, que vai ser 10, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros de mercúrio. Para 10 centímetros de mercúrio, nós vamos ter um certo deslocamento de frágil, por exemplo, 4. De 20 para 30, você vai ter mais 4. De 30 para 40, você vai ter mais 4. De 40 para 50, você vai ter mais 4. De 50 para 60, você vai ter mais 4, e assim por diante.
Então, você vai ter a seguinte tabela de dados. A variação de pressão absoluta vai ser 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. O ΔM. Para 0, o ΔM é 0. Para uma variação de pressão de 10, nós vamos ter um ΔM de 4. Para uma variação de pressão absoluta de 20, você vai ter um ΔM de 8. Para uma variação de pressão de 30, você vai ter uma ΔM de 12. E assim sucessivamente, 16, 20. Tá? Então, você tem a variação de pressão absoluta e você tem o ΔM. Aí você vai lá e faz o gráfico. Você vai lá no CIS deles e faz o gráfico. Então, no eixo X. Então, no eixo X, nós temos a variação de pressão absoluta e no eixo Y, nós temos a troca de posição das franjas de interferência. Tá? Então, quando a variação de pressão é 0, ΔM é 0. Quando a variação de pressão é 10, a variação de posição é 4. Quando a variação de pressão absoluta foi para 20, a variação ΔM foi para 8. Quando a variação de pressão absoluta foi para 30, nós registramos um ΔM de 12. Quando a variação de pressão foi para 40, registramos uma variação de ΔM de 16. Então, com isso, nós tivemos o gráfico que é uma reta. Tá bom? A tangente de θ vai ser dada pelo CIS Davis, pela regressão linear, mas a grosso modo aqui, então eu vou ter que a tangente de θ, tá? Então, é ΔM sobre delta pressão absoluta. Então, o ΔM final é M final 16 menos M inicial 0, sobre pressão absoluta final 40, menos pressão absoluta inicial, que é 0. Então, 16 sobre 40 é aproximadamente 0,4. Tá? Então, de posse do valor da tangente, eu vou jogar nessa equação e vou tirar o valor do índice de refração do ar. Tá? Então, o índice de refração do ar é igual a 1 mais lambda zero, 632,8 vezes 10 a menos 9 metros, vezes a pressão atmosférica, que é 76 centímetros de mercúrio, vezes a tangente de θ, que é 0,4. Mas veja bem, 0,4 o quê? Então, ΔM é dimensional. A variação de pressão absoluta é em centímetros de Hg. Então, como ele está no denominador, então isso aqui é centímetro de Hg a menos 1. Tá? Então, centímetros de Hg a menos 1. Dividido por 2 vezes L, que é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então, quando vocês fizerem os cálculos, você vai, para esses dados que eu coloquei, você vai ter que o índice de refração do ar vai dar 1,00082. Tá? Então, quando você compara com o valor da literatura para o índice de refração, vocês veem que nós tivemos um errinho bem pequeno. Tá certo? E é dessa forma que a gente utiliza o interferômetro de Maxwell-Morley. Isso é extremamente importante, pessoal, que são as funcionalidades dele. Então, hoje, o interferômetro de Maxwell-Morley, ele é utilizado, inclusive, para definir com precisão o método padrão.
Antigamente, o método padrão ele era definido a partir do comprimento de uma barra de irídio platina que ficava lá no museu, né? Aí, hoje, após o interferômetro de Maxwell-Morley, nós sabemos que o método padrão ele pode ser escrito em termos de interferometria, tá? Então, ele corresponde a uma certa quantidade de comprimento de onda da luz, tá? Ele corresponde a 1.553.163,5 comprimentos de onda da luz vermelha do cádmio, tá? Então, isso é feito com interferometria. Então, para vocês terem uma ideia como a técnica é extremamente poderosa, tá? Então, agora feitas essas introduções teóricas, nós vamos passar à parte prática. E eu vou demonstrar para vocês o experimento. Para a gente poder verificar a influência da densidade e do índice de refração do ar entre o espelho fixo e o beam splitter, tá? Nós vamos colocar uma pequena câmerazinha de comprimento L, tá? Entre o beam splitter e o espelho fixo. Dessa vez eu não mexo mais no micrômetro. Então nós temos a figura de interferência que está se formando lá na tela. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então a ideia agora é nós fazemos vácuo aqui de dentro. Então neste momento a pressão dentro daquela câmara é igual à pressão atmosférica. E o índice de refração nessa região do beam splitter até o espelho móvel é igual ao índice de refração do beam splitter até o espelho fixo. Aí, à medida que eu vou retirando o ar de dentro da câmara, o índice de refração dentro da câmara vai mudar. E com isso, a partir do que nós já comentamos há pouco, então nós vamos calcular, determinar o índice de refração do ar atmosférico, tá? Então, para isso, nós vamos variar a pressão dentro da câmara, criando vácuo, e à medida que eu vou criando vácuo, eu vou contando a variação do número de franjas na figura de interferência. Então vamos lá. Vamos aplicando o vácuo e contando a troca de franjas. 2, 3, 4. 5. Então, 10 centímetros de mercúrio negativo. 5. 6. 7. 8. 20 centímetros de mercúrio negativo. 8. 9. 10. 11. 12. 30 centímetros de mercúrio negativo. 12. 13. 14. 15. 16. Então, 40 centímetros de mercúrio. 16. 17. 18. 19. 20. 50 centímetros de mercúrio. 20.